A esquerda e o perigo do novo nazismo global. Setores da esquerda global passaram, nas últimas décadas, a engrossar a lista de fontes responsáveis por disseminar um virulento e indisfarçável antissemitismo, contaminando, por exemplo, ambientes partidários, universitários ou intelectuais. Ironia da história, cartilhas esquerdistas, ao longo do tempo, buscaram se descrever como humanistas e progressistas, mas acabaram reverberando preconceitos e visões com inequívoco viés antissemita. Antissemitismo em universos dominados pelo esquerdismo não representa uma novidade, apesar da pregação de um suposto posicionamento contra o racismo. Nos tempos da União Soviética, por exemplo, o regime stalinista protagonizou diversos episódios de perseguição, como no infame complô dos médicos, entre 1951 e 1953, quando profissionais do setor de saúde do Kremlin, em sua maioria judeus, viraram alvos de falsas acusações de tentativa de envenenar Joseph Stalin. Acabaram fuzilados ou presos. Outros países da esfera soviética, como a Tchecoslováquia ou a Polônia, se transformaram também em palco de episódios antijudaicos. O julgamento Slansky, em 1952, consistiu numa farsa destinada a prender e a executar judeus integrantes da direção do Partido Comunista. No final dos anos 1960, o polonês Władysław Gomułka liderou processos de expulsão de judeus de estruturas políticas e universitárias, sob pretextos como campanha antisionista. Há décadas, o chamado antisionismo se transformou muitas vezes numa cortina de fumaça para tentar mascarar preconceito. Negar ao povo o direito à autodeterminação, pilar da retórica antisionista, corresponde a impedi-lo de exercer um direito básico e implementado por inúmeras populações em diversos rincões do planeta. Esta seletividade negacionista faz do antisionismo uma manifestação de anti-semitismo, escreveu recentemente o ex-ministro das Relações Exteriores do Brasil, Celso Leifert, em mais um dos paradoxos da história. A URSS de Joseph Stalin, apesar de suas ações antissemitas e da intensa repressão ao sionismo, rotulado como movimento nacionalista burguês, votou a favor da Resolução 181 da ONU, da partilha da Palestina, e apoiou a criação do Estado de Israel, em 1948, de olho numa eventual aliança com o país, então governado pelos socialistas de Davi Ben-Gurion. O flerte, no entanto, se desfez na década de 1950, quando o Kremlin preferiu apostar na parceria com o Egito de Gamal Abdel Nasser, um regime nacionalista e socialista, a agitar o slogan de jogar ao mar os israelenses. A Guerra dos 6 Dias de 1967 representou um momento crítico nas relações entre a chamada esquerda global e Israel. Até então, os caminhos socialistas de Israel, por exemplo, atraíam milhares de jovens, especialmente da Europa, voluntários entusiasmados para trabalhar em kibbutzim e vivenciar uma sociedade comprometida com a valorização da democracia e das liberdades individuais, a proteção das minorias e o fortalecimento do papel das mulheres no país em construção. A esmagadora vitória israelense, em 1967, ajudou a moldar a próxima fase da Guerra Fria no Oriente Médio e mudou drasticamente a relação entre o Estado judeu e os movimentos de esquerda. O Kremlin, principal fornecedor de armas e assistência militar ao Egito e à Síria derrotados, também interpretou a derrota como uma humilhação de seu poderio militar, rompendo relações diplomáticas com Israel e consolidando a visão de forte rejeição ao país construída pelo movimento sionista. Guiada pelo aprofundamento do maniqueísmo da Guerra Fria no Oriente Médio, Moscou mobilizou a KGB, figura central no aparato de repressão e propaganda soviético, para implementar uma estratégia de demonização e deslegitimação de Israel. O objetivo estratégico: atacar o principal aliado de Washington no Oriente Médio e sabotar a influência americana na região. Inspirada por visões antissemitas herdadas da era czarista, responsáveis, por exemplo, pela publicação do panfleto Os Protocolos dos Sábios de Sião, no início do século XX, a KGB, símbolo da era soviética, desenvolveu e implementou uma estratégia narrativa que descrevia o conflito em Israel como a luta mais emblemática dos oprimidos contra o opressor.
Essa mitologia tornou-se dogma para setores da esquerda global, alimentada e guiada por intensa ação política e de propaganda da URSS. Terroristas de extrema esquerda, apoiados por Moscou, passaram por campos de refugiados palestinos. A propaganda e a influência soviética alcançaram grupos como o IRA irlandês, as Brigadas Vermelhas italianas e o ITA basco. 2 alemães do grupo Células Revolucionárias estiveram envolvidos no sequestro de um avião da Air France, que fez um desvio para Entebbe, Uganda. Em 1976, 3 membros do Exército Vermelho japonês mataram 26 pessoas em um atentado à bomba no aeroporto de Lodi em 1972. A estratégia, portanto, consistia, entre outras coisas, em transformar o conflito palestino-israelense em um imã para setores da esquerda global, a partir das maquinações desenvolvidas pela União Soviética, que, paradoxalmente, havia oferecido apoio fundamental na criação do Estado de Israel em 1948, a lógica da Guerra Fria de Moscou, obviamente anti-americana e também movida pelo antissemitismo, desencadeou uma torrente de ataques contra judeus da época, chamando-o de chauvinista e racista. O Kremlin chegou a anunciar a criação da sionologia, uma pseudociência soviética para estudar os governos israelenses e seus aliados, a mudança de 180 graus, na atitude em relação a Israel, do apoio em 1948 para a revolta pós-1967. Também levou a máquina de propaganda a reviver a tese do sionismo como um movimento colonialista. Numa retórica que ainda hoje tem grande destaque nos debates políticos e universidades ao redor do mundo, a distorção histórica busca retratar o movimento sionista como um empreendimento europeu em solo do Oriente Médio. Essa cortina de fumaça cai por terra, porque não identifica quais metrópoles coloniais os judeus representavam, e porque a população judaica de Israel tem sido, há décadas, composta principalmente por descendentes de imigrantes de países árabes, Etiópia, Ásia Central e Oriente Médio. Ela não é mais de origem europeia, como era nos primórdios do empreendimento sionista. Ignorando o papel da Grã-Bretanha no Oriente Médio no século XX, com sua política clássica de dividir para reinar, às vezes apoiando os judeus, às vezes apoiando os árabes e se abstendo de votar na Resolução 20 para a partilha da Palestina, setores da esquerda global aceitaram acriticamente a narrativa criada para descrever o sionismo como colonialismo. Outra iniciativa da estratégia soviética. Em 1991, o império fundado por Vladimir Lenin se desintegrou com a Revolução de 1917. O sistema soviético fracassou, mas deixou um legado persistente em termos de percepção e interpretação do conflito palestino-israelense por setores da esquerda global, que não demonstram o mesmo interesse e mobilização quando se trata de outros conflitos refletidos no cenário internacional. O período pós-Guerra Fria marcou o início de um período, também descrito como unipolaridade americana, quando os Estados Unidos emergiram como a única superpotência global após o colapso da URSS. Nesse período, uma aproximação dispar entre setores da esquerda global e grupos fundamentalistas islâmicos ganha força. Esse flerte, antes impensável para muitos, baseia-se na proposta da chamada luta anti-imperialista, ou seja, para enfrentar os Estados Unidos e seus aliados, setores da esquerda começam, sem cerimônia, a atuar em aliança, por exemplo, com o regime teocrático iraniano, responsável por reprimir os movimentos socialistas e comunistas em seu país. Em suma, setores da esquerda global ainda se alimentam, na questão do Oriente Médio, do manual e das visões formuladas pela União Soviética durante a era maniqueísta da Guerra Fria, e, em vez de apoiar um país democrático, que respeita as liberdades individuais, preferem aliar-se a grupos e governos fundamentalistas islâmicos. Podemos ver nas manifestações contra Israel. O Irã hoje oprime mulheres e homossexuais através da polícia da moralidade. Se um cristão for pego lendo a Bíblia, é condenado à morte. Na Palestina, o grupo Hamas tem origem de Amin Hussein, antigo SS nazista, onde através das ideias nazistas criou o conselho de nunca estabelecer paz com os judeus. Em resumo, a esquerda, assim como seus intelectuais, eram de origem europeia, sendo o próprio socialismo uma doutrina europeia.
mesmo sendo incompatível com as doutrinas teocráticas e medievais da religião ditando os costumes dos povos. Os socialistas preferem apoiar os interesses terroristas e autodestrutivo para todos eles. Eles não protestam pela Palestina, pois se protestarem teriam que analisar desde Sudão, Iêmen, Síria, África ou indígenas como os Yanomamis que estão sendo dizimados, mas em nada se importam. Se gostou do vídeo, curta e comenta. Obrigado e até breve.